Nós vamos fechar o CNN 360, vamos até o final com entrevista importante. Finalmente conseguimos equalizar o sinal. A gente vai conversar com a presidente do partido de Sérgio Moro. Deputada Renata Abreu está aqui conosco. Oi, deputada, a senhora me ouve bem? Oi, Dani, estou ouvindo sim, é uma alegria estar com vocês aí na CNN, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, que bom que deu certo. A gente estava ansioso aqui porque a gente falou de vários candidatos e guardamos aqui a conversa sobre Moro para a chegada da senhora. Presidente, vou chamá-la assim em relação ao cargo que a senhora ocupa no partido, né? Sérgio Moro passou a centralizar boa parte dos ataques ali de quem está ali do lado dele, né? Ciro Gomes tem chamado muito Moro para o debate, apontando o que ele entende ser um despreparo na discussão da economia. Ao mesmo tempo, Podemos estar tendo a capacidade de negociação política também testada, né? União Brasil, uma ala faz um aceno, outra ala diz que não. O Podemos está tentando falar com outros partidos. Qual é o tamanho e qual é a musculatura que Sérgio Moro vai ter quando a gente estiver, de fato, na disputa eleitoral a partir de agosto? Olha, o Sérgio, na nossa visão, ele é a única terceira via de fato, é o único que larga com 2 dígitos, ele se consolida dessa forma. Então, é natural que todos os partidos que não tenham uma candidatura própria e que não queiram estar entre Lula e Bolsonaro, nós temos dialogado. Os presidentes de todos os partidos que estavam naquele centro democrático, né? O MDB, o PSDB, o PSL, o DEM, o Cidadania, o PV, todos eles estavam mantendo conversas mensalmente para viabilizar essa terceira via. Os partidos escolheram os seus pré-candidatos e a nossa ideia agora é retomar essas conversas entre os dirigentes partidários para que consigamos juntos pensar uma forma de oferecer ao Brasil uma alternativa viável, consolidada e, se possível, unida para esse campo de centro mais ideológico e mais equilibrado. Se o preço da União for perder Sérgio Moro para o União Brasil, for esse, a senhora topa? Olha, eu sempre digo que nós não podemos descartar nada para viabilizar essa esperança para o Brasil. E todos nós, dirigentes partidários, candidatos, precisamos, nesse momento tão peculiar da história do nosso país, termos desprendimento. Então, se essa fosse a condição, em que pese, como eu sempre disse, foi uma conversa muito preliminar e proposta por somente alguns parlamentares do União Brasil, alguns membros do diretório, não é uma convergência de opinião dentro do União Brasil, nós estaríamos dispostos, sim, a fazer uma aliança em prol de um projeto ainda mais competitivo para o nosso país. Vem para cá, Renata Agostini, a gente vai voar. Vamos até o final com ela, temos 5 minutinhos. Vamos lá, Rê. Presidente, boa tarde. Muita gente que olha a candidatura de Sérgio Moro fala, ele chega com um piso alto, mas ele tem um teto baixo. Vai ser difícil ele superar essa marca dos 2 dígitos. Nas últimas pesquisas ele apareceu com 8%. Como é que Sérgio Moro e como é que o Podemos imaginam que ele vai furar esse teto? Olha, na verdade, nós temos, inclusive, pesquisas diferentes do que você está considerando. Ontem mesmo saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisa, em que o potencial eleitoral, ou seja, aqueles que falam eu poderia votar nesse candidato de Sérgio Moro, é o maior em todos os candidatos, chegando a 40%. Ele tem a menor rejeição de todos os candidatos que estão se propondo, que estão aí entre os primeiros colocados, né, até o 5º colocado, se não me engano, estava na pesquisa do Paraná Pesquisa, e desconhecido, ele é o mais desconhecido. E aí é muito interessante quando você analisa as pesquisas, que muitas vezes não é que ele é desconhecido, das pessoas não saberem quem é Sérgio Moro, mas elas não sabem o que ele pensa sobre diferentes pautas, porque é natural, é a primeira candidatura dele. Então, ele é o candidato que tem, sem dúvida, o maior potencial de crescimento. Ele já larga com 10%, e você tem hoje 40% dos eleitores que não querem os extremos, que não querem Lula e Bolsonaro. Então, pelo contrário, eu acho que ele é um candidato extremamente competitivo e é a única terceira via para aqueles que não querem a polarização viável. Eu vou chamar o Yuri Pita aqui, se ele estiver posicionado, porque eu tenho certeza que ele também quer falar
com a presidente do Podemos. A gente está ouvindo Renata Abreu, ela é quem coordena ali, e Sérgio Moro, delegou a ela toda a articulação da política. Yuri, com você. Aqui sim, Dani. Boa tarde, presidente. Rapidamente, ainda há esperança de se formar uma federação com o Cidadania ou isso está descartado? O caminho para o Podemos, eventualmente, é, se der certo, essa conversa com a União Brasil? Olha, a proposta de cidadania a proposta de federação com cidadania veio de vários parlamentares do partido, como o deputado Alex Manente, como o senador Alessandro Vieira, como Rubens Bueno. Muitos deputados entendem que nos seus estados a convergência maior é com o Podemos, né? na viabilidade eleitoral inclusive. Então, eles têm dialogado com o PDT, com o Podemos, com o PSDB. O processo com o PSDB estava mais avançado quando nós entramos na conversa. Não houve consenso na última reunião por nenhuma federação. Muitos, inclusive, defendem que eles não façam uma federação. E agora cabe ao Diretório Nacional definir. Nós temos uma impressão que o presidente tem uma maioria no Diretório Nacional, então eles devem definir se vão federar ou não vão federar e com quem aí nos próximos dias, até porque o prazo é dia 1º de março. Presidente, eu quero pegar um ponto que a senhora citou. A senhora diz, olha, Moro tem potencial, porque não é que as pessoas desconheçam quem é Sérgio Moro, mas elas desconhecem as ideias de Sérgio Moro. Eu vou pedir sua ajuda, então. Um dos legados ali, uma coisa que ficou muito marcada, né, da passagem de Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça foi o chamado excludente de ilicitude. O Sérgio Moro, candidato, é a favor disso? Hoje o Supremo Tribunal Federal ordenou que o Rio de Janeiro crie um plano para diminuir a letalidade e use câmeras nas fardas e nos carros, porque a polícia do Brasil é a que mais mata, é também a que mais morre. O Moro, candidato, é a favor do excludente de ilicitude? Da outra vez ele viralizou porque falou, por que a Somália cresce e a Inglaterra não cresce, a Inglaterra cresce? Porque falta ali instituição. Não faltou também cuidado na área social? O que é o Moro, candidato? Dani, inclusive nós estamos trabalhando um plano de governo de baixo para cima. Muitas vezes um programa de governo é construído de cima para baixo sem ouvir as demandas e as peculiaridades de cada região. O Brasil é um país continental, onde existem muitas diferenças geológicas, territoriais, sociais no país. E não necessariamente a solução que se encontra para resolver um problema no Sul, no Sudeste, é igual ao do Nordeste. Então, todos esses pontos, e acho que isso cabe ao próprio candidato responder, e não a mim, porque eu tenho a minha opinião, mas ele tem, obviamente, a dele. Mas todo esse plano de governo, inclusive na área de segurança pública, está sendo muito bem desenhado. Amanhã ele tem uma reunião para falar especificamente desta pauta, da reforma do Código Penal, que a gente sabe que tem um grupo de trabalho na Câmara hoje que está desenhando esse projeto e ninguém sabe ao certo qual é o interesse e como vai vir esse projeto, que eu acredito que vai vir como Código Eleitoral de uma forma extremamente atropelada, o que é muito preocupante, mas ele vai ter agora a oportunidade de se posicionar sobre todos esses temas. E é por isso que eu falo para você que com esses posicionamentos, as pessoas conhecendo o que ele pensa e por que ele pensa, é que existe um potencial alto de crescimento. Então, eu fico aqui deixando a ele responder todas essas pautas que eu acredito que é mais sensível e viável. Obrigada, Renata. Foi um prazer falar com a senhora, deputada federal, presidente do Podemos, ela que está coordenando a articulação política de Moro. Corremos, mas valeu. Até a próxima, deputada. Obrigada, Dani. Um grande abraço a todos vocês.